Olá, o Agenda Econômica está começando. Existe no Brasil uma categoria de mão de obra fundamental para uma indústria em franca expansão, mas que não é reconhecida socialmente: os catadores de materiais recicláveis. Quem são? Como se organizam? E quanta riqueza eles geram? O Agenda Econômica de hoje fala desse tema. Antes de começar a entrevista, vamos ver um pouco mais sobre o assunto. Eles ainda são vistos como a escória da sociedade de consumo, muitas vezes confundidos com os lugares onde trabalham. Mas de catadores de lixo se transformaram em coletores de materiais reciclados, mão de obra fundamental de uma promissora indústria nascente no país. Hoje, esses coletores somam quase 500 mil de trabalhadores no Brasil. Em muitos lugares, já se organizam em cooperativas. O Brasil é o maior reciclador de alumínio no mundo. Reaproveita mais de 98% do produto e movimenta cerca de 2 bilhões de reais por ano. Setores como o de papelão caminham no mesmo rumo. E os catadores, como ficam nessa estrada? Para responder essa e outras questões, está aqui conosco a pesquisadora do IPEA, Fernanda Lira. Ela que organizou o livro Catadores de Materiais Recicláveis. Bem-vinda, Fernanda, ao Agenda Econômica. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Então, que rumo tomam os catadores agora com a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Como é que está essa organização dos catadores? E o que eles significam dentro dessa nova economia? Uma das respostas que o livro traz, dentro dessa quantidade enorme de capítulos escritos com diversas pessoas, em suas várias formações, onde a gente tem narrativas de modos diferentes dentro do livro, desde catadores de material reciclável, professores, acadêmicos, o pessoal que está envolvido com incubadoras, gestores que trabalham com a temática e pesquisadores, é mostrar como o catador de material reciclável é a peça, na verdade, uma das pessoas mais importantes para que a gente continue com esse modo capitalista de vivência. Porque produzir para o consumo é necessário que o resultado desse consumo, ou seja, o que ninguém vai querer, que muitos chamavam de lixo, vá para algum lugar. Não dá para juntar tudo, eu até brinco, às vezes digo, vamos juntar tudo, botar no foguete e mandar para fora do planeta Terra, porque o planeta é o mesmo. Se você coloca no lixão, por exemplo, em Brasília, perto da estrutural, uma hora esse lixão não vai aguentar e vai colocar onde? Na Asa Sul, no Lago Sul? Não é interessante, né? Ninguém quer o lixo perto, ninguém quer nem ver o lixo. Então a ideia é, coloca o lixo ou o lixão ou tudo aquilo que eu não quero longe. O catador de material reciclável ressignifica o lixo, ele transforma o lixo em dinheiro. Ele diz, aquilo que você achava que você não queria, na verdade, você vai querer de volta, porque é possível de ser reutilizado, é possível de ser reciclado. E é com essa resposta que ele nos ensina, né, como grandes professores que são, como grandes agentes ambientais, mas principalmente como trabalhadores que exercem uma das atividades mais relevantes atualmente da indústria brasileira, como a gente precisa reutilizar ou reciclar. Então, o papel, o descartável, o plástico, o metal, tudo aquilo que a gente antes jogava junto, agora tem direcionamentos separados. A gente tinha, na verdade, esse processo de reciclagem, ele começou com os catadores, principalmente de latinha e de papel, né? Era muito comum ver as pessoas carregando aquele monte de material reciclável. Com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, isso agora é uma obrigação, né? Como é que fica essa mudança de parâmetro? Porque antes, agora a maior parte da população já sabe que precisa reciclar, os prefeitos já sabem que são obrigados a reciclar, você já não tem mais os lixões, você tem os aterros sanitários, que tem uma outra categoria. Como é que fica esse processo, o papel do catador dentro dessa nova economia, que parece que já começa a virar uma indústria? Isso. Porque você tem uma reciclagem agora obrigatória. Dentro da cadeia de reciclagem, né, o que a gente está chamando de cadeia de reciclagem, o catador, ou seja, o Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis, MNCR, traz uma proposta que é uma das mais interessantes, que é a reciclagem popular. A proposta da reciclagem popular é mostrar o papel significativo de transformação que o catador tem por meio de cooperativas e associações fortalecidas. Então, se você tem a cooperativa que vai fazer a coleta, de qualquer forma que seja ponto a ponto, ou coleta com pontos de coleta, onde você vai lá e entrega o material reciclado,
ou a coleta que você vai com um caminhão e recolhe, leva para a cooperativa ou associação, faz a triagem e depois você junta e vai para a indústria da reciclagem, quando a indústria produz, ela consegue mandar, né, para os lugares onde o consumidor vai comprar. E o catador faz a parte de levar de volta para a indústria. Mas tem alguns materiais que a gente vai precisar entrar com os acordos setoriais, ou seja, por meio da logística reversa, que é a indústria ser responsável pelo que ela produziu e trazer isso de volta para ela e ela vai cuidar da melhor forma de armazenamento desse material, se for possível ser a reciclagem ou não. O que tem mais interessante isso com relação ao catador é que nos municípios, hoje, em todos os municípios que são responsáveis pela limpeza urbana e também pela coleta seletiva, portanto, eles podem fazer contratação das cooperativas e associações de catadores sem precisar fazer uma licitação. Então, o município pode contratar a cooperativa ou associação para fazer o trabalho da coleta. E como é que isso está funcionando? Você já tem uma ideia? Porque os dados mais recentes, na verdade, que a gente tem, já tem 3, 4 anos, né? Que são cerca de 500 mil catadores em todo o país. É uma categoria profissional, se a gente considerar desse ponto de vista, de peso, não é significante. É uma categoria que já está na CBO, né, no Código Brasileiro de Ocupações, é uma categoria que está gerando muita renda, mas além da renda em quantidade, é uma categoria que está gerando... está diminuindo a desigualdade social, porque vamos lembrar da Carolina Maria de Jesus, a catadora dos anos 50, que escreveu o livro, né, sobre a região de favela onde ela morava em São Paulo, e ela falava, né, ela catava para sobreviver. E ela falava, como pode as pessoas largarem tanto material que ainda dá para reutilizar e tal. Na política nacional de resíduos sólidos, o consumidor é responsável pelo que produz. Eu sou responsável, você é responsável, todo mundo é responsável. Mas a gente pode trabalhar essa responsabilidade ao invés de ser individual, de forma coletiva, que é via coleta seletiva, onde as cooperativas e associações vão levar esse material para triagem, para coleta, para reciclagem, e o que não for utilizado de jeito nenhum, aí sim vai para o aterro sanitário, que é a lógica do encerramento dos lixões, né? Mas os lixões ainda não estão encerrados, nem metade dos municípios conseguiram encerrar os seus lixões. Infelizmente. Aqui no Distrito Federal mesmo isso é uma realidade, né? A gente tem uma informação de que o catador, ele retira por mês a família cerca de um salário mínimo. É isso mesmo? Então, esse era o valor que eles conseguiam fazer em torno de 2010, né? A renda do catador, quando a cooperativa é contratada pelo município, o que eu consegui perceber no momento é que, infelizmente, os contratos com os municípios estão um pouco inseguros para os catadores, porque os municípios, acredite, não está disposto a pagar no contrato o valor referente ao que eles vão precisar gastar e que disso aí cada catador de cada cooperativa consiga tirar a sua renda. Então, o argumento dos municípios com esse valor, o que sobrar de material ele vende e fica com a renda. Não é essa a lógica, porque é muito inseguro. Se ele vende, ele vai ter renda, se ele não consegue vender, ou se o preço abaixo ele não tem renda, e ele trabalha para o município, portanto, para nós, de graça? Não, então, né? Como é que fica essa estrutura? O catador é contratado, a cooperativa é contratada pelo município, mas quem vende o produto do que é catado, do que é separado, é a cooperativa. E esse lucro fica para a cooperativa. Esse resíduo fica para a cooperativa. Isso. Mas o que é estranho disso é que quando a gente contrata empresas de limpeza urbana, ela tem um valor tão alto de contrato que ela consegue pagar seus funcionários, né, daquilo ali. Quando a gente contrata a cooperativa, por que o contrato não tem que ser numa lógica que a cooperativa consiga tirar a sua renda dali e o que vier a mais que vai ser o lucro? Né? Porque a gente tem que entender que também o catador não vai trabalhar de graça, ninguém vai trabalhar de graça, então ele tem que ter essa renda. A lógica da cooperativa é que a cooperativa vai até a residência, ela faz o trabalho de coleta, são as empresas que hoje fazem, as empresas de serviço público, de limpeza urbana. De limpeza urbana fazem. Exatamente. O que vai acontecer é que se a gente chegar num nível que eu considero um pouco utópico, mas que é o grande sonho, de reciclagem a quase 100%, a gente vai diminuir o papel da empresa de serviço de limpeza urbana, porque você vai entregar menos material misturado, que é o sujo, né? E a gente vai ter mais material limpo para reciclagem direcionado para as cooperativas. O que a gente vê hoje é que, na verdade, existem alguns municípios que estão, teoricamente, separando o lixo em lixo seco e lixo molhado, digamos assim, que seria teoricamente orgânico e o reciclável, mas esses lixos,
embora sejam recolhidos separadamente, eles continuam indo para os lixões, então você continua tendo catadores trabalhando nos lixões. Como é que fica essa questão? Então, esse é um grande problema, né? O interessante seria, com o encerramento dos lixões, eu acho que a gente já está avançando para o encerramento dos lixões, a gente tem que avançar mais. É até um pouco estranho pensar que os catadores não querem o encerramento. Na verdade, quer-se que se encerre o lixão, mas quer-se também que haja a introdução do catador na coleta seletiva, porque encerrar lixão e o catador não está na coleta, isso é algo muito estranho. Quando, na verdade, o trabalho do catador, ele não tem que ser um trabalho perigoso, como ele está sendo hoje. Ele tem que ser um trabalho como outro qualquer, com as condições de trabalho. O problema é que a gente não está oferecendo, eu digo o Estado brasileiro como um todo, não oferece as condições de trabalho para o catador. Onde essa situação é mais complicada hoje? Nos grandes centros urbanos ou nas cidades de médio e pequeno porte? Na pesquisa que a gente fez, 93% dos catadores no Brasil estão nos centros urbanos. Então, assim, os grandes centros, são os grandes centros. Acima de 200 mil habitantes. Exatamente, as grandes capitais brasileiras, principalmente onde tem indústria. Porque onde tem indústria, onde tem o consumo, onde tem maior produção, fica nesses lugares. Até uma vez eu perguntei para algum catador, eu falei assim, mas é interessante que em região rural tem menos, né? E ele falou assim, Fernanda, porque na região rural, se você pega a banana da árvore e come, você joga a casca no chão, ela não é lixo. É verdade, ela é adubo, né? Ela está ali, ela é material orgânico. Mas se você joga essa mesma casca de banana no asfalto, ela incomoda. Essa é a diferença, né? Do rural, do urbano e da nossa perspectiva dentro desse lugar, dentro de onde a gente está. Eu estava vendo algumas informações aí. O Brasil recicla em termos de alumínio, para a gente pegar um exemplo, que é o mais famoso, né? O alumínio, a gente recicla 98% do alumínio. Tem um dado, inclusive, que diz que uma latinha de alumínio ela fica no asfalto 3 segundos antes de ser recolhida por alguém. Né? Não foi colocado como brincadeira, foi colocado como um dado no site. Porque sai muito rápido. Sai muito rápido, né? E que só esse setor movimenta quase 2 bilhões de reais por ano. Ou seja, é um setor com potencial muito grande. Eu dei risada porque, assim, enquanto a latinha sai muito rápido, ela tem um valor muito alto, infelizmente tem produto que a gente precisa reciclar que não tem valor. O que a gente está fazendo? Entregando para o lixão. Então, a gente tem que ter um cuidado dentro da política dessa supervalorização de alguns produtos. Vou dar um exemplo de um produto que tem menos valor, o vidro. E aí é a questão, o que a gente vai fazer com o vidro? Vai mandar para o lixão? Não. Ele tem um valor menor, com certeza, mas ele vai precisar ser reciclado e a gente vai ter que tocar a política nacional de resíduos sólidos com a mesma seriedade que faz com a latinha de alumínio, onde a gente investiu mais em infraestrutura para fazer reciclagem, com o papelão, onde a gente investiu também, e com o PET, né? O Brasil é conhecido hoje no mundo como a potência do PET, porque a gente consegue fazer também uma grande quantidade de reciclagem. Mas a gente tem que ser conhecido como a potência da reciclagem, não só do PET ou do alumínio. A gente precisa avançar em todos, inclusive no orgânico. Então, a gente vai se detalhar um pouquinho mais nesse tema, mas no próximo bloco. Vou fazer um pequeno intervalo. Ok. Obrigada. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre a indústria da reciclagem e o papel dos catadores nesse setor produtivo. Voltamos já.